Esse aqui é o quadro Carteira Mirai, em que eu aporto R$ 500 por semana em uma carteira montada do absoluto zero, que nesse momento não está desempenhando bem. Já vou explicar os motivos. De todo modo, a queda na carteira é de 2,59% já esteve positiva acima de 10%, então esteja ciente de que uma carteira com foco em renda variável, no curto prazo, vai oscilar para cima e para baixo. É preciso ter essa consciência no curto prazo. Do contrário, é melhor você nem seguir pela renda variável. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E vamos aqui a mais um episódio do Carteira Mirai, em que a gente aporta R$ 500 aqui na parceira do canal, a EQI Investimento. Inicialmente, a gente precisa considerar o seguinte fator: o Ibovespa está corrigindo a uma taxa que não é desconsiderável. Nesse exato momento, pegando-se aqui dados dos últimos 30 dias, a gente está falando de uma queda de mercado de mais de 8%. No ano, ainda o Ibovespa acumula uma alta de 13%. Desse topo, quase nos 200 mil pontos até essa queda, 8,68%. E essa queda aqui decorre principalmente da saída de capital estrangeiro. Você precisa entender que o volume negociado da nossa bolsa, aproximadamente 60% dele, é dinheiro do estrangeiro. Se o dinheiro do estrangeiro movimenta para cima a nossa bolsa, ele também movimenta para baixo. E a gente tem notado sucessivas saídas, sucessivas vendas de capital estrangeiro. A título de exemplo, veja só a saída de quase 2 bilhões de reais no pregão do dia 29/4 e na sequência 1,7 bilhão de reais no dia 30/4. E isso continua, esse movimento continua. Sendo assim, por mais que tenha havido, durante toda essa alta de Ibovespa desde 2025 de aproximadamente 50%, tenha havido uma entrada de até 12 bilhões de dólares ou 60 bilhões de reais, já houve uma saída de mais de 10 bilhões de reais nessa correção. Isso faz parte do movimento de realização de lucros que, mesmo que não houvesse notícia negativa, você poderia esperar no curto prazo. E houve notícia negativa para motivar esse movimento. Pegando-se aqui o último relatório de mercado, o Boletim Focus do Banco Central, você vai notar o seguinte, que a expectativa de inflação não para de subir. Agora a expectativa, a mediana, está em 4,91%. Ficou claro já para todo mundo que será impossível ao Banco Central manter inclusive a inflação no teto da meta, que é 4,5%. Centro da meta esquece. É ilusão pura, 3%. Não vai acontecer. 4,5% já tinha acontecido no fechamento do ano passado, mas agora, em virtude da guerra, isso não vai acontecer muito provavelmente. E o câmbio, nesse momento, abaixo dos R$ 5 e se mantendo nesse patamar, e aí o mercado já começou a projetar aqui uma queda do câmbio para 5,20 ao fechamento de 2026. O dólar, como eu disse, a 4,92. E aí, a gente tem basicamente dois resultados possíveis diante desse dólar abaixo de R$ 5. Se você considerar que o movimento de queda continuará, a gente vai poder esperar o seguinte: a gente vai poder esperar uma recuperação da nossa bolsa. Significando o quê? Que o dinheiro está indo para onde? Se o dólar continua a cair, o dinheiro está entrando na bolsa. E aí a tendência é ter uma recuperação dessa bolsa após essa queda. Agora, se o resultado possível for recuperação do dólar por conta da saída, tá vendo uma saída? Então era para o dólar subir. Aí nesse caso, você teria uma expectativa de oportunidade no dólar nesses preços e de empresas que perderam receita por conta dessa queda do dólar. A gente viu isso acontecer com a VEG, com Suzano e Klabin, que estão no nosso portfólio Carteira Mirai. E por conta dessa expectativa de inflação mais alta, a gente está vendo um banho de sangue no varejo. Asas 2154 caindo absurdamente, hoje inclusive, não para de cair. A queda acumulada no ano, 24%. Vivara, por sua vez, queda acumulada, 25%. Grupo Mateus, a queda acumulada não é tão alta, mas no ano passado caiu muito. Allied, queda acumulada, 27%. E assim sucessivamente. De maneira generalizada, o mercado está vendendo tudo que se refere a varejo. Havendo ou não resultados positivos. Ainda temos a ação que, setor bancário, Banco Inter, derretendo 33% no ano. O mercado, após publicação do resultado, bateu 15% e na sequência caiu mais uns 10%. Foi assim, na sequência. Mesmo com a empresa apresentando crescimento do lucro. E esse movimento aqui de venda foi motivado por queda na qualidade do crédito. Então, o que acontece hoje? Se a gente tem uma inflação muito alta, a gente espera um juro ainda muito alto. Esse juro muito alto está motivando forte inadimplência, que continua. O resultado provável do Banco do Brasil, também aqui na carteira, será fraco. A própria gestão já reconheceu isso publicamente. Então, o cenário continua, talvez, não só o mesmo, mas pior do que 2025. Mesmo que a Selic caia para 13,5%, agora
agora está em 14,5, isso vai ser insuficiente para mudar esse cenário de varejo enfraquecido, setor bancário começando a sofrer, e essa é a realidade. E detalhe, esse dólar abaixo de 5, um dos grandes motivos é o quê? Esse juro alto. O juro vai cair mais um pouco, então talvez o dólar se recupere um pouquinho. Então assim, cara, não dá para ser nem um pouco otimista com o que a gente está vendo. Claro, o principal fator é externo, mas o Brasil não é uma ilha. Enfim, esse é o cenário atual. Em momento de alta incerteza, o que a gente precisa fazer? Reduzir o nível de incerteza da nossa carteira. A gente não tem que adicionar incerteza. Essa deve ser a sua visão. No final das contas, uma carteira vencedora de longo prazo é aquela que foca nas empresas vencedoras e nas empresas que conseguem ter mais previsibilidade no seu fluxo de caixa. Isto é, empresas que não têm lucros tão erráticos e que não reagem tão negativamente ou até mesmo positivamente a fatores macroeconômicos internos ou externos. Posso ter empresas que reagem muito ao macro? Você pode, mas você precisa controlar o risco tendo uma exposição muito pequena. Por quê? Se essa empresa depende do macro e o macro a gente não sabe quando vai se reverter, o tempo está ao seu desfavor. Se o tempo está contra você, você precisa ter um horizonte de tempo muito longo de investimento e para além disso, você precisa estar pouco alocado os seus recursos aí. Porque se levar muito tempo para acontecer o evento, há muita chance de você sair antecipadamente, seu capital não será devidamente remunerado no período, seu psicológico será destruído. Então é muito importante que você tenha essa postura diante da incerteza. E aí dentro aqui da nossa carteira Mirai, o que acontece? Vou pegar aqui os ativos de renda variável. Temos aqui basicamente Bitcoin, que caiu no período, mesmo que tenha se recuperado um pouco, ainda acumula queda e o dólar caindo piora o cenário. E como estão as nossas posições aqui na carteira? BB Seguridade, a primeira posição da carteira que a gente vem aportando, está negociando levemente abaixo do nosso preço médio, mas isso não importa, o que importa é o valor intrínseco. Ainda assim, por conta dos proventos já recebidos, 51,87, a gente está levemente positivo na posição. Banco ABC, após o último resultado, de novo, tá vendo que não foi só o Banco Inter, Banco ABC também sofreu, vou comentar um pouco a respeito do que aconteceu. Suzano, basicamente, ciclo ainda negativo da celulose, especialmente o dólar em queda, gerou essa queda nas ações. Arezzo, já falei, basicamente varejo, a gente vai dar uma olhada ali. Klabin, mesma situação da Suzano, muito parecida. Brad Saúde, teve uma leve correção, mas ainda ostenta uma alta porque agora a gente tem um novo valor intrínseco na empresa. A empresa ganhou valor pela simples reorganização societária promovida pelo Bradesco. PetroRio continua indo muito bem nesse cenário. Petrobras reportou seu resultado, foi ok, dentro do possível. No caso da Petrobras, ainda não teve o benefício dos preços do barril do petróleo em virtude da guerra. Isso só vai se refletir nos resultados da empresa a partir do segundo trimestre. A Lide até que apresentou um resultado ok, mas apanhou em conjunto. Quando o mercado vende tudo um setor, primeiro que teve correção, segundo que essa correção se concentra em ativos com beta mais complicado. Varejo sofrendo, o pessoal aperta um botão de venda, vende tudo, independentemente de ter tido bom ou não resultado. Banco do Brasil, ele tá ali, uma leve queda, mas pode acabar caindo mais, não sabemos. Se o mercado já espera o resultado mais fraco, ele até espera, só que ele pode errar na magnitude, o banco pode apresentar um resultado ainda mais decepcionante e pode ter uma queda. Vivara, eu expliquei isso para os membros, o que aconteceu com a Vivara em um vídeo recente, e na minha visão a queda foi justificada, mas eles exageraram um pouquinho. E o BTC, basicamente aqui, foi uma simples pequena compra de Bitcoin. Veja só aqui os destaques da Arezzo. A empresa teve queda na receita bruta, vendeu menos. Vou trazer de forma resumida aqui para você. Lucro bruto caiu, além de vender menos, teve o quê? Queda na margem bruta, os custos aumentaram. O EBITDA por conta disso derreteu. Quando você pega aqui, ó, o DRE, foi um banho de sangue. Então caiu receita, vendeu menos, caiu lucro bruto, as despesas até caíram, mas isso foi insuficiente para evitar a queda de mais de 20% no EBITDA. Então assim, tudo caiu. Foi um resultado horroroso, na verdade. Então a queda mais justificada entre essas empresas foi aqui, em Asa. Como é que foi com Klabin? Klabin foi o seguinte, ó, basicamente para resumir, aumentou o volume de vendas, mas o EBITDA caiu por conta do dólar e de preços ainda enfraquecidos. Então você até ganhou em volume, mas perdeu em preço e variação cambial, já que é uma exportadora. Depende do dólar mais forte para ganhar mais dinheiro na hora de converter de dólares para reais no seu balanço. Para resumir, foi isso que aconteceu com a Klabin. No caso da Allied, varejo de novo, tivemos aí, ó, receita líquida de vendas caindo 3%, especialmente pela queda na operação internacional da empresa. Saiu de 155 milhões para 76 apenas. Já o lucro bruto cresceu, olha só, cresceu 7,1%.
0,9%. Despesas subiram apenas 1,1%, o EBITDA subiu 16% e o lucro subiu 63%. Portanto, o único destaque negativo aqui no resultado da Allied foi o baixo crescimento da sua receita. Na verdade, não teve crescimento, mas teve crescimento no Brasil, ó, cresceu 3,9%. Então, é uma empresa que não está crescendo e aí o mercado também está vendendo. E ainda temos o caso aqui do Banco ABC, que até teve um leve crescimento do lucro, abaixo do que a gente esperava pelo menos 3%, mas o ROI, a rentabilidade no período caiu, saiu de 15% para 13,5%. Então caiu rentabilidade, teve queda na margem em relação ao quarto tri de 25. Então piorou margem, piorou o retorno sobre patrimônio líquido e teve um leve crescimento no lucro, abaixo do consenso. Além disso, olha só a receita de serviços, caindo 13%. Então você tem margem pior, teve aí piora na inadimplência também, piora na rentabilidade e queda na receita de serviços. Só que o banco é muito barato, esse é o grande detalhe. Apesar disso tudo, ele é muito barato, mas foi um resultado fraco. Então a gente já está vendo o setor bancário sofrer também. Não é algo isolado do varejo. Lá do outro, BB Seguridade, a gente viu que o resultado foi muito positivo. Teve um crescimento sólido do resultado, mesmo com a queda na emissão de prêmios. Como a sinistralidade se manteve controlada, a empresa teve ganho nos prêmios retidos. Então a Brasilseg basicamente teve um resultado estável e as demais verticais de negócios, especialmente previdência e resultado de comissionamento da corretora, tudo isso teve uma elevação interessante, resultando numa alta de mais de 10% no lucro líquido, na comparação de um trimestre para outro. Sendo assim, inclusive a empresa pode lucrar mais do que eu pensava de forma pessimista, podendo fechar aí o ano acima de 8,8 bilhões de reais, desde que a sinistralidade não dispare. Isso poderia acontecer a partir do segundo semestre, em virtude dos efeitos do El Niño, que poderiam ocasionar aí aumento na sinistralidade. Por hora, isso é uma incerteza. E a incerteza a gente coloca onde? No preço. E aqui a margem de segurança ainda continua bem interessante. E mais um detalhe, que eu até peguei aqui em uma dissertação de mestrado para mostrar para você, que é possível você adotar como modelo preditivo de alta anual da taxa dos dividendos, ou seja, quanto que o dividendo vai aumentar ano após ano, você adotar a razão preço-dividendo. Já tinha lido ou ouvido falar sobre isso? A razão preço-dividendo. Seria P sobre D. A gente fala P sobre L, mas aqui é P sobre D. A dissertação de mestrado é do Vladimir Caridá, a previsibilidade dos dividendos no mercado de ações brasileiro. E na prática, adotando aqui com BB Seguridade, o que a gente pode notar? Se a gente dividir aqui preço sobre dividendo. Vamos lembrar o seguinte, que o dividend yield é o contrário, né? O inverso. O dividend yield é basicamente pegar o valor do dividendo por ação, 4,21, e dividir pela cotação. Hoje está quase R$ 35,00. Seria 12%, mas ela não vai pagar tudo isso. A nossa estimativa de dividendo é de no mínimo 3,50. Então, o que acontece? Se eu tenho o preço a 35 e o dividendo a 3,5, isso significa que meu dividendo poderia crescer anualmente, segundo esse modelo, 10% ao ano. E será que foi isso que de fato aconteceu no histórico mais longo aqui, pegando-se um histórico de pelo menos 10 anos? E por incrível que pareça, pegando aqui o que aconteceu com a evolução do dividendo da BB Seguridade, cresceu 10%. Claro, eu estou considerando 4,20. Se for 3,50, cresceu 8%. Então ficou entre 8 e 10, não ficou muito distante dessa razão preço sobre dividendo. Então interessante, um modelo aí que a gente pode adotar como aproximação para verificar quanto que o mercado estima o crescimento do dividendo ao longo do tempo. Significa, portanto, que nos preços atuais, a 35, o mercado está esperando um crescimento de 10% ao ano, o que poderia acontecer. Então a gente vê que hoje, até por esse viés, o preço me parece bastante atrativo, razão pela qual vou aumentar posição aqui com R$500 na BB Seguridade. Por quê? Por que não comprar as outras que estão em queda? Porque eu vou, como eu disse, reduzir a incerteza da carteira, focando os aportes na ação mais segura e previsível, com maiores dividendos e que se encontra num preço muito bacana. Sendo assim, indo aqui para o Home Broker, BBSE 3F, a gente vai comprar ali 15 papéis. Continuar. Ordem executada imediatamente, ó, a 34,35. Carteira hoje caindo 0,80. Pronto, realizado o aporte. Se quiser abrir conta na EQI e testar aí, ela é sócia do BTG Pactual, tem um atendimento bastante personalizado. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. No mais, qualquer dúvida ou sugestão é só comentar aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!